Olá, boa tarde. Estamos aqui novamente iniciando o nosso momento de hoje, um momento de matemática, fazendo parte do projeto municipal de valorização da aprendizagem. Eu sou o professor Elisbon Júnior. Estaremos juntos com um tema muito pertinente à vida de vocês, que é as equações do segundo grau. Estaremos juntos para unirmos esforços nesse projeto que é o Promova. Nessa aula nós trabalharemos equações polinomiais do segundo grau, né? Tem como objetivo também conhecer uma equação de segundo grau, objetivando estimular as habilidades 2, 4, 9 e 10 da BNCC. Isso será muito importante para vocês. Ao final dessa aula, você deverá ser capaz de identificar as situações que podem ser resolvidas através das equações do segundo grau. Associar também situações, problemas e resoluções de equações do segundo grau. Diferenciar equações do primeiro e do segundo grau. Vamos desmistificar, né, esse estudo das equações, seja ela do primeiro ou do segundo, ou até mesmo prospectar as equações de terceiro grau que vocês verão na faculdade. Ok? Vamos iniciar com a equação do segundo grau, né? O conceito de equação, o que é uma equação, onde nós poderemos utilizar uma equação em nossa vida, né? Os coeficientes de uma equação do segundo grau, as raízes de uma equação de segundo grau. Também estudaremos como resolver uma equação incompleta, né? Estudaremos também as equações completas, a fórmula de Bhaskara, e eu trouxe para vocês, né, um bônus, que é exatamente a técnica JR. O que é a técnica JR? É a técnica júnior de resolver uma equação. Então nós vamos fazer várias abordagens. A que vocês escolherem para resolver a equação de segundo grau, fiquem à vontade, né, para seus estudos. E por fim, nós vamos ver o problema socializador, né? Um problema que envolve a equação do segundo grau. Estamos juntos nessa caminhada, vamos lá? Beleza? As equações do segundo grau. O que é uma equação do segundo grau? Gente, toda equação, né, que tem a sua forma original de ax2 mais bx mais c igual a zero, ela é tida como uma equação de segundo grau. Por quê? Palavrinha de ordem aí. É porque a variável x está elevada ao quadrado, olha. Observem que a variável x, ela está elevada ao expoente 2. Então dizemos que essa sentença, ela é do segundo grau, né? Então ela difere de uma sentença de uma equação do primeiro grau. O primeiro grau é ax mais b igual a zero, certo? O segundo grau é ax2 mais bx mais c igual a zero. Tem uma observação importante para fazer nesse conceito. Esse termo a, esse coeficiente a, ele não poderá ser zero, porque se ele for zero, ele anula o termo x2. E aí a nossa sentença torna-se do primeiro grau e não do segundo grau. Por isso que alguns teóricos, alguns matemáticos colocam que a tem que ser diferente de zero. Nessa equação, nós teremos que a, b e c recebem um nome importante, interessante. São chamados de coeficientes. Coeficiente é exatamente o valorzinho que vem junto da variável, da letra. Então, 2x ao quadrado, quem é o coeficiente? É o 2, né? É o valor real que está junto da variável x2. Depois nós temos outro valor que está próximo, está junto da variável x, é o termo b. E o termo c, que é o chamado termo independente. Atentos a esses coeficientes, porque eles serão muito úteis na formação de uma equação de segundo grau. Como resolver uma equação, é necessário que vocês estejam em sintonia com esses coeficientes. E as equações de segundo grau, elas são que é objeto de estudo de muitos teóricos na antiguidade, né? Muitos teóricos. Então vamos à frente, né? Vamos lá. Veja lá, como eu falei, os coeficientes, eu trouxe para vocês aqui uma equação, onde ela é composta por 3x ao quadrado mais 7x mais 9, onde o coeficiente a refere-se ao 3, olha lá, o coeficiente da variável x2, o coeficiente b é o 7, né? E o termo independente, ele não tem variável nenhuma com ele, não tem letra nenhuma, por isso que é chamado de independente, é o 9. Então essa é a nossa equação do segundo grau, passada limpo de seus coeficientes. Atento a esses aspectos da equação. Todo o nosso estudo, esses coeficientes, ele vai
passear pelo cálculo e a gente sempre tem dificuldade. Por quê? Porque a gente tem dificuldade de identificar exatamente os coeficientes que são o A, o B e o C. Mas com vocês vai ser show. Presta bastante atenção agora de o que é resolver uma equação de segundo grau. Para resolver uma equação de segundo grau, seja ela do primeiro, do segundo, do terceiro, é importante a gente identificar, né, o valor das suas variáveis. Então, resolver uma equação de segundo grau nada mais é do que você resolver o valor do seu x, do seu a, do b, do c, seja ela a equação formada em qualquer aspecto. Já tem várias questões em que a variável ela vem traduzida em P, em H, em R, mas a gente sempre tem nos livros de matemática que a variável é determinada por x. Veja só o que é uma raiz de uma equação. Analise agora. Eu tenho uma equação x2 menos 3x menos 10 igual a zero. Atentos a essa equação. Verifique se 5 é raiz dessa equação. Então é uma pergunta que é muito recorrente nas atividades de vocês, nos livros didáticos. Será que 5 é solução? Ser raiz é solução dessa equação? Vamos analisar aqui friamente, Substituindo x, observem direitinho, substituindo x aí por 5, nós teremos 5 ao quadrado menos 3 vezes 5 menos 10 igual a zero. Observe que agora eu transformei toda a minha sentença, que era algébrica, que tinha números e letras, e ao invés de eu ter x, eu substituí por 5. Ah, professor, então quer dizer que eu terei o x e substituir por 5? Isso. E aí eu fui resolver, fazer as continhas. Olha lá, 5 ao quadrado é 25. Menos 3 vezes 5 vai dar 15, menos 10 igual a zero. Então vamos verificar se esse primeiro membro é igual ao segundo. 25 menos 15 dá 10, 10 menos 10 é zero, Então, outra maneira de fazer o cálculo é 25 menos 15 com 10 é 25. Então, fica 25 menos 25, zero, Isso aí realmente ela foi verdadeiro, essa minha confirmação, onde a variável foi substituída por 5 e tivemos uma verdade matemática. Então, 5 é sim uma solução dessa equação. Vamos ver se existe uma outra raiz, professor. Vamos lá. Para x igual a menos 2, vamos ver se menos 2 é raiz dessa equação. Então, vamos lá. Substituindo menos 2 em x, nós teremos menos 2 ao quadrado, menos 3 vezes x. Qual o valor de x? Menos 2, não é? Show. Menos 10 igual a zero. Então, eu só fiz substituir a parte que não tem letra e igualei a sentença zero. Menos 2 ao quadrado, lembra lá das regrinhas de potenciação, base negativa e expoente par. Veja lá, menos 2 ao quadrado é menos 2 que multiplica menos 2. Isso vai ser 4. Beleza. Menos com mais dá menos, Opa, viu que tem um errinho aí? Olha aí, vocês observaram bem. Menos com menos dá mais. Faltou um menos aí no 2, E vai dar 6. 3 vezes 2, 6. Menos 10 igual a zero. Beleza. 10 menos 10 é igual a zero. Que legal. Veja só, eu observei que para essa equação eu tive duas raízes possíveis. Foi o 5 e o menos 2. Então, essas são as duas raízes da equação. Então, é simples vocês calcularem esse tipo de raiz de uma equação. É só substituir a variável pelo valor que vem sendo dado, Vamos agora mergulhar um pouquinho dentro de como resolver uma equação do segundo grau, sendo ela uma equação incompleta. Até aqui eu só vi as equações completas, aquelas equações que tem o termo A, o termo B e o termo C, Mas vamos começar a nossa revisão aqui com as equações incompletas do segundo grau, Vejamos lá. Essa tirou o sono de muita gente, Então vamos lá, vamos desmistificar isso e fazer por onde a gente tem uma compreensão maior desse tipo de equação. Vamos lá. Primeira questão, eu tenho x2 menos 81 igual a zero. Note que essa equação, eu tenho o termo A, não tenho o termo B é zero, tá certo? E tenho o termo independente. O termo independente é 81, igual a zero. Esse tipo de equação de segundo grau, ele é bem simples de resolver. Vejam só.
é somente você passar menos 81 para o segundo membro. Lembre-se, tudo que se leva, tudo que se traz, invertemos os sinais. Veja, menos 81 vai para o segundo membro com o sinal invertido. 81. Então, cheguei à conclusão que x ao quadrado é igual a 81. Gente, qual é o número que eu elevo ao quadrado e dá 81? Qual é o número que eu elevo ao quadrado e dá 81? Ora, vocês podem muito bem chegar e dizer, professor, é 9. 9 ao quadrado é 9 vezes 9, que dá 81. Perfeito. Mas algum colega de vocês pode chegar e dizer, professor, menos 9 não poderia ser também, não? Boa sua colocação. Então, a matemática é uma ciência exata. Como é que a gente vai resolver esse conflito? Como é que eu estou tendo duas respostas para um mesmo problema? Então, como foi que os matemáticos fizeram? Olha, colocaram esse expoente 2 aqui, ó, passou a ser o índice do radical, e aí ficou mais ou menos raiz quadrada de 81. Olha, pegou o segundo membro e colocou sob a forma de radical. Então, mais ou menos raiz de 81. E aí temos as soluções, ó, pedidas, resolvendo o conflito. Então, x é mais ou menos 9. Quem é a raiz de 81? É 9. Beleza, então já ficou bem claro que a partir de hoje sabemos que 9 ao quadrado e menos 9 ao quadrado sempre vão dar 81. Show de bola. Solução da equação, menos 9 e mais 9. Vamos a uma outra questãozinha aqui, olha, 2x2 menos 50 igual a 0. Olha lá, 2x2 menos 50 igual a 0. Atentos a essa equação, certo? Isolando x no primeiro membro, olha lá. O primeiro membro vai ficar só quem tem a variável 2x2, não é? Menos 50, vá para o segundo membro. Então, eu levei menos 50 para o segundo membro, com o sinal invertido. Olha, menos 50 foi para lá, mais 50. Legal. Preste atenção que o 2 está multiplicando o x2, né? Então, o que é que vai acontecer agora? x2 é igual a 50 dividido por 2. Ele está multiplicando. Qual é a operação inversa da multiplicação? É a divisão. Show! Então, 50 dividido por 2 é 25. Ah, então quer dizer que agora eu caí no mesmo caso lá do 81. Qual é o número que eu elevo ao quadrado e dá 25? 5. Ah, beleza. Mas não poderia ser menos 5? Show, também pode. Então, olha lá. X é igual a mais ou menos a raiz de 25. A raiz de 25 é 5. Portanto, olha lá, tem um errinho aqui também, vocês devem corrigir isso aí, né? Me passou desapercebido. A solução da equação é menos 5 e 5. Vou contar um segredo para vocês. Quando a gente começa a descobrir nossos erros, nós começamos a aprender o sentido do universo. Então, nós vamos agora ver a terceira equação incompleta. A terceira equação incompleta, ela tem uma forma especial de ser. Por quê? Porque nós temos o termo A, nós temos o termo B, mas não temos o termo C, certo? Então, atentos a essa maneira de resolver essa equação. Por quê? Porque nós temos que voltar um pouco ao oitavo ano e lembrar de um caso chamado fatoração. O caso é fator comum em evidência. Fator comum em evidência. Veja lá, nessa expressão aqui do primeiro membro, nós temos x2 mais 4x. Colocando o x em evidência, por que o x vai ficar em evidência, professor? Porque o x pertence aos dois termos da sentença. x2 mais 4x. Então, o x pertence aos dois termos. Então, ele vai ficar em evidência. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos pegar cada termo da equação e vamos dividir por x. x2 dividido por x é x. 4x dividido por x é o 4. É só fazer uma continha paralela no estudo de vocês. 4x para barra dividido por x. Corta o x, sobrou 4. Igual a 0. Então, eu tenho aqui uma sentença que diz x que multiplica x mais 4 é igual a nada. Existe uma propriedade que diz, se o produto de dois números não vale nada, é porque ou um não é nada, ou o outro não vale nada, ou o produto dos dois não vale nada. E aí eu vou aplicar isso aí. Eu vou dizer que x é igual a 0. A primeira solução da equação é 0. E a segunda, ó, x mais 4 é igual a 0. Logo, x é igual, passando 4 para o segundo membro, menos 4.
Gente, esse tipo de equação incompleta de segundo grau sempre vai ter uma raiz nula, ou seja, zero. Então, guarda aí nos rabiscos de vocês. Sempre, nesses tipos de equações incompletas de segundo grau, nós vamos ter uma raiz nula. Então, a solução é menos 4 e 0. Revisando as equações incompletas, para não pegar ninguém de surpresa, nós vamos agora analisar como se resolve as equações completas. Professor, então quer dizer que a gente já resolveu, né, as equações incompletas. E agora, como é que nós vamos resolver as equações completas do segundo grau? Gente, isso foi um objeto de estudo de toda a antiguidade, né? Na Índia, em todos os lugares onde os teóricos quebravam a cabeça para resolver. E teve um cara chamado Akira Bhaskara, né, que desenvolveu uma fórmula que colocou o nome dele, né, nessa maneira resolutiva de uma equação, né? Por isso que até hoje nós estudamos a fórmula de Bhaskara. E eu fiz questão de colocar ela aqui ao lado, para você dar uma olhada e ver que nos dias atuais nós estamos desenvolvendo esses estudos baseado em esforços da antiguidade. Então trago para vocês aí 3 equações e em seguida vou mostrar um outro processo de equação para que vocês escolham qual o melhor para utilizar na vida de vocês, tá certo? Principalmente no ensino médio, se sintam premiados por esse momento, certo? Então vamos lá, a primeira equação é x2 menos 4x mais 3. Qual o primeiro passo? Olha como é importante, como eu falei, está encadeado, ó. Tirar os coeficientes da equação. Então, A é igual a 1, B é igual a menos 4 e C é igual a 3. Eu tirei os coeficientes. E aí, segundo passo, o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular o discriminante da equação. O que é o discriminante da equação? Ah, professor, é o que chamam de delta? Exatamente. Por quê? Porque ele é o termômetro da equação. É baseado nele que nós vamos saber como a equação vai se comportar. Se a equação vai ter duas raízes reais e diferentes, se ela vai ter uma única raiz, ou se ela não vai ter raiz nenhuma, não é? Isso acontece quando delta é maior que zero, aí ela vai ter duas raízes reais e diferentes. Delta é igual a zero, então ela vai ter uma única raiz, ou quando delta é menor que zero. Se delta é menor que zero, então a equação não terá raiz real nenhuma. Então, cuidado nesse aspecto, porque é fundamental para você entender como a equação vai se comportar. Por isso que a gente chama de discriminante. Ele vai discriminar, ele vai dizer como a equação vai se portar na sua resolução. E o terceiro passo é calcular. Veja só, a fórmula de Bhaskara é essa que vocês estão vendo aqui, ó, na nossa tela. Menos B, mais ou menos, raiz de delta sobre 2A. Beleza? Então, vamos lá. Calculando delta, eu cheguei ao 4. 4 é maior que zero. Se 4 é maior que zero, eu vou ter uma equação que vai me apresentar, que vai me dar duas raízes reais e diferentes. Duas raízes reais e diferentes. Certo? Terceiro passo é calcular essas raízes. Então, vamos lá. Menos B, qual o valor de B? Menos 4. Então, gente, menos 4 entre parênteses, certo? Então, fica menos 4, mais ou menos, raiz de delta, que é raiz de 4, sobre 2 vezes A, que é 2 vezes 1. Substituindo e fazendo as continhas, eu tenho menos com menos que dá mais 4, mais ou menos, raiz de 4, que é 2, dividido por 2. E aí, a partir daí, vocês vão ter duas raízes reais e diferentes. Vamos ver por quê. Quando eu coloco que mais 4, mais ou menos 2, eu vou fazer mais 4 mais 2 dividido por 2 e mais 4 menos 2 dividido por 2. E aí, mais 4 mais 2 dá 6, dividido por 2 é 3, como vocês estão vendo aí. Já a segunda raiz, chamada de x', nós vamos fazer mais 4 menos 2 dividido por 2. 2 dividido por 2 é 1. Então, a solução da minha equação é 1 e 3. Essas são as minhas duas raízes dessa equação. Todos os outros processos que vocês estão vendo obedecem a Bhaskara, obedecem essa maneira especial de resolver uma equação.
Veja lá, 3x2 menos 18x mais 27 igual a 0. Veja lá que ele está tirando os coeficientes, né? A vale 3, B menos 18, C 27, né? E aí, vocês podem substituir, já calculando o delta, menos 18 ao quadrado, menos 4 vezes 3 vezes 27. Então, vai dar 18 ao quadrado é 324, menos 4 vezes 3, 12, vezes 27, 324. E aí a gente chegou a um delta. Veja só que delta interessante. Delta é igual a 0. Lembra que eu falei, quando delta é igual a 0, a equação vai apresentar uma única raiz. Uma única raiz. Então, ó, substituindo os valores aqui, você vai chegar a 18 menos nada dividido por 6, que vai dar 3. E 18 mais nada dividido por 6 também vai dar 3. Veja só que eu calculei uma única raiz aqui nesse segundo caso. Muito atento a essas equações, que servem como base de estudo para vocês. Vamos passar adiante. É assim que a gente utiliza o método da forma resolutiva de Bhaskara, né? Mas eu trago para vocês um método que é todo meu, né? Eu sugiro a vocês que o método de Bhaskara, muitas vezes, ele é cansativo e leva muito tempo para ser resolvido. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, rapidinho, se vocês gostarem, no ensino médio, brilharem lá com a equação de segundo grau, certo? Muitos falam que é o método ninja. Eu gosto de falar e dizer que é o método JR. Então, preste atenção como resolver uma equação do segundo grau de maneira prática e mais rápida. Vamos lá, seja dada a equação, olha lá, simples, x2 menos 10x mais 16 igual a 0. O que é que você vai fazer para resolver essa equação? Veja só o tempo que você gasta para resolver essa equação. Olha lá, eu tiro os coeficientes A, B e C, ó, 1, menos 10 e 16. E aí, o que é que eu faço? Eu inverto o termo B, ó. O termo B está menos 10, né, da equação? Está aqui no meio, menos 10. Então, eu vou inverter ele, ó. Vai ficar mais 10, beleza? Em seguida, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o termo A pelo termo C. O termo A pelo termo C. O termo A é 1, o termo C é 16. Então, 1 vezes 16 é 16. E eu vou pensar em dois números que multiplicado de 16 e somado de 10. E aí, professor, aí você pegou. Por quê? Porque esses dois números têm que ter soma 10 e produto 16. Vamos pensar em dois números que têm soma 10 e produto 16. De imediato, eu sugiro a vocês que comecem pelo produto, pela multiplicação, né? Então, 16 é o quê? 1 vezes 16, né? 1 vezes 16. 2 vezes 8, opa! 1 vezes 16 daria soma 17, concorda? E 2 vezes 8? 2 vezes 8 é 16. 2 mais 8 é 10. Já encontrei as raízes, professor. Já encontrei as raízes. Então, ó, mais 2 e mais 8. E aí, finalizei a equação como? Dividindo essas duas raízes que eu encontrei por A. Quanto é que vale A? 1. Portanto, 2 dividido por 1 é 2. 8 dividido por 1 é 8. Resolvi a equação de segundo grau sem neura de delta nem de forma de Bhaskara. Resolvi. A solução da minha equação é 2 e 8. Beleza? Show? Então, com essa técnica, você pode resolver toda e qualquer equação de segundo grau. Você não precisa estar decorando nada, não precisa estar formalizando e nem memorizando. Mas, assim, você resolve toda a equação do segundo grau. E vocês estão diante de uma fórmula que foi desenvolvida em Harvard. Vamos lá? Então, tá aí, ó, os produtinhos que dá 2 e 8, tá certo? Portanto, eu trago para você agora exatamente um problema socializador, não é? Professor, a gente está vendo um monte de equações, completa e incompleta, mas onde é que nós podemos utilizar esse conhecimento matemático na nossa vida prática? Beleza, boa sua pergunta. Então, vamos analisar aqui, né? Vamos analisar aqui esse probleminha que eu trago para vocês. O campo de jogo da escola tem 2.800 metros quadrados de área. Veja aí esse campo, né? Parecido com o Maracanã, ou Coronel José Bezerra, não sei. Determina as dimensões desse campo, sabendo que a largura dele é x, né? E o comprimento é x mais 30. Gente, observa bem
esse campo aí, as dimensões dele. Tem uma habilidade muito importante aí que vocês têm que colocar em prática, que é exatamente saber calcular a área de uma figura plana. O campo ele é retangular, então nós vamos exatamente multiplicar a largura pelo comprimento. X que multiplica x mais 30 vai ser igual a 2.800. Olha como fica a nossa equaçãozinha lá, ó. X que multiplica x mais 30 é igual a 2.800. Pessoal, vou estar diante de uma equação de segundo grau e nós vamos resolver essa equação de segundo grau da melhor maneira possível. Veja só, eu deixo vocês à vontade para desenvolver essa equação pela forma de Bhaskara ou pelo processo prático, né, do JR. Então veja só, x ao quadrado, né, x vezes x, x ao quadrado, x vezes 30, 30x, igual a 280. Trazendo 280 para o primeiro membro, olha, eu tenho aqui uma equação do segundo grau, x ao quadrado mais 30x menos 2.800 igual a zero. Tirei o termo A, o B e o C, como vocês já viram. Calculo o valor de delta, B2 menos 4AC. Então, delta, lembra sempre, né? B ao quadrado menos 4AC. Daí você vai determinar delta, 30 ao quadrado menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 2.800 negativo. Fazendo as continhas, nós temos 900 mais 11.200. 11.200 com 900 dá 12.100. Resolvendo por Bhaskara, você vai ter menos 30 mais ou menos 110 dividido por 2. A primeira raiz é x', você vai ter menos 30 com mais 110. Opa, tenho 110, perdi 30. Vou ficar com 80. Beleza, 80 dividido por 2, 40. Segunda raiz, x', menos 30, menos 110. Espera aí, eu estou devendo 30, aí compro mais 110 fiado. Espera aí, menos 30 com menos 110 dá menos 140 dividido por 2, menos 70. Gente, essa raiz não serve. Se eu estou medindo algo tangível, o comprimento de um campo, ou a largura de um campo, ele não pode ter menos 70 metros. Então, essa raiz para a gente não serve. Portanto, a solução do meu probleminha é x', que é 40. Tem a largura 40 e o comprimento 40 mais 30, 70. Ok? Então, beleza, um probleminha socializador. E nós sabemos que é do nosso dia a dia, quando a gente quer exatamente calcular a quadra de esporte de algum lugar, né, a calçada da minha casa, a partir de hoje vocês dominam esse conhecimento e vão utilizar na prática. Gostaria muito de agradecer esse primeiro momento que tivemos com a equação de segundo grau, essa revisão. Muito obrigado por estar aí do outro lado, estudando com garra, para terminarmos esse ano bem feliz e fazer um 2021 melhor ainda. Daqui a pouco nós temos, na próxima aula, muitos conhecimentos sobre relações métricas no triângulo e retângulo, né? Para nós colocarmos em prática uma matemática possível, certo? Vocês aí, Elisbão Júnior aqui, juntos somos mais fortes, ok? Valeu, até a próxima com outra aula super legal.